Nos próximos capítulos da novela Coração Indomável, tudo começa logo depois que a Maricruz ela tomou a decisão ali de se vingar contra a Lúcia, e vai ser nesse exato momento quando o Marcos chega ali e bate na porta. Ela diz que pode entrar, e ao entrar ele já vai perguntando a ela se a senhora mandou me chamar. Então é aí que ela diz que sim, que pediu, e pede a ele que quer daqui para amanhã que ele coloque lá no jardim uma quantidade muito, mas muito grande de lama. Ele fica calado e ela continua dizendo para que ele não esqueça que tem que ter muita lama mesmo. Enquanto isso, o Otávio, logo depois de ter comido fora todo mundo ali e revoltado contra a Maricruz, então ele começa ali a questionar a Lúcia qual é agora dessa selvagem, o porquê que ela marcou essa reunião com todos eles. Então ela diz que é sobre o assunto lá das promissórias que o Miguel assinou lá no cassino. Ele pergunta a ela, sim, tudo bem, mas o que é que ela quer? E justamente logo amanhã, e a Lúcia fica um pouco confusa e pergunta a ele o que é que tem amanhã. Ele pergunta se ela não sabe e diz para ela que amanhã é o dia do casamento do Eduardo, o amigo dele. Ela diz que, tá bom, é porque ela não se lembrava, e ele diz que tá tudo bem, que não é pra menos, porque o problema com o menino ali, e se não era pra menos, né? A Lúcia continua dizendo que, bom, no outro dia, ela, a Maricruz, quer ver todos os navais ali às 4 horas. Otávio continua meio confuso ali e pergunta a ela o que será que essa selvagem quer. A Lúcia diz a ela que não sabe, mas que tá com muito, mas com muito medo mesmo, porque acredita que isso deve ser uma coisa muito sinistra. O Marcos então pergunta a Maricruz como assim que ela quer muita lama, e ela diz que ele fique tranquilo que ela vai lhe explicar. Ela diz pra ele que ele não precisa se preocupar, apenas abra um buraco lá no chão, jogue terra, jogue muita água até virar ali um lamaçal. Ele fica calado, ela pergunta se ele entendeu, ele diz sim senhora, e ela continua dizendo que ele não pode esquecer que é lá no Jardim das Roseiras. Ele pergunta se por acaso ela não vai conseguir machucar ali as pobrezinhas das rosas. A Maricruz ela sorri e diz que não tá preocupado com a Rosinha, porque lógico que isso não vai acontecer, mas pobrezinha dos outros que vão participar de tudo isso. Ele fica calado, mas sorri, e ela pede que, por favor, que ele tenha muito cuidado para que não aconteça nada com as rosinhas, mas que o foco dele tem que ser 100% ali com a lama. Ele responde a ela que tudo bem, senhora. Logo depois que passa um tempo, a Maricruz ela pega ali o celular, vê a hora e diz 5 minutos para as 4, é agora, chegou o grande momento. Então é aí que ela decide, pega o papel, sai virado na gota serena ali e começa a desfilar. Logo em seguida, quando ela chega ali próxima a todos os empregados, ela dá boa tarde a todos eles e retribuem, e ela diz que pede a eles, por favor, que eles esperem só mais um minutinho. Ela continua dizendo que assim que chegar todos os convidados, eles serão ali os espectadores. Eles ficam todos em silêncio, e a Maricruz continua dizendo que pode garantir para todos eles ali que eles vão se divertir muito. E é aí nesse exato momento que lá vem acolá o Otávio, o Miguel e também a Lúcia aos poucos, e a Maricruz ali com o nariz soltando fogo ali, revoltada contra todos eles, mas é agora que o show vai começar. Ao ficar frente a frente com ela, ela já começa a dizer que parabéns pela pontualidade de todos eles ali, família Navais. O Otávio, achando que tem algum tipo de razão ali, meio rude com ela, diz que pede que ela, por favor, seja muito rápida, porque eles têm muitas coisas ali para fazer. Ela diz que ela também, porque hoje ela vai ser madrinha de um casamento, e pergunta se ele se lembra disso. Maricruz continua dizendo que está faltando apenas uma pessoa ali, e quando essa pessoa chegar, nós vamos direto para o lugar da reunião. Otávio pergunta reunião, e a Maricruz diz que sim, vamos para a reunião com todas essas pessoas. O Otávio então continua ali cheio de razão, perguntando a ela se é necessário, mas ainda nem tem para ele ficar falando ali, porque automaticamente a Maricruz já diz que não, que isso não é necessário, mas é assim que eu quero que seja. Ela continua dizendo que ela quer que todos eles ali sejam espectadores e também todas suas testemunhas. O Otávio diz que sim, como a senhora quiser, mas que ela não se esqueça que eles não dispõem ali de muito tempo. Maricruz fica calada, mas fica encarando um por um ali, e louca para chegar o momento exato para fazer essa besta fera aí, ela comer lama.
Então a Doris vem chegando nesse exato momento e a Maricruz diz: pronto, agora não falta mais ninguém, agora vamos direto para a reunião. Ela, ao ir se aproximando ali do Otávio, e chama ele de meu amor, ele pergunta o que é que ele está fazendo ali e ela diz que veio ali porque recebeu um convite, uma ligação com a voz misteriosa, só que como ela não tem medo de enfrentar nada nem ninguém, então ela veio. E ela fica falando desse jeito assim e olhando lá para Maricruz como que ela achasse também que tem algum tipo de razão ali e querendo encarar ela. Então a Maricruz não tá nem aí porque quem adora na fila do pão ali. Então é nesse momento que a Maricruz diz que: senhores, todos vocês me sigam agora mesmo, por favor. Ela continua dizendo a todos eles que vamos passar todos agora lá para o Jardim das Roseiras, porque é lá que vai acontecer essa interessante cerimônia. Então o Otávio continua ali achando que tem razão para alguma coisa. Ele começa a chamar a Maricruz a todo tempo ali de senhora e diz que exige para que ela diga agora mesmo que comédia é essa que ela está inventando. Por sua vez, a Maricruz ela não responde nada, dá uma paradinha e fica novamente encarando todos eles. A Maricruz logo em seguida pede que já disse a ele que por favor todos lhe sigam para que eles possam desfrutar ali dessa grande comédia, como ele está dizendo. Ela continua dizendo, chamando o Otávio de Otávio Navaz, que ele não tenha pressa, ele vai saber do que se trata. Então ele exige, dizendo a Maricruz ali que ele quer saber logo tudo antes que comece essa apresentação dela. Ela fica calada e ele continua dizendo que quando ele vai lá no teatro, ele já vai sabendo o que ele vai assistir. Maricruz ela só faz sorrir e ele continua dizendo que sempre que ele vai lá no teatro, ele vai sabendo que vai assistir, se é drama ou se pode ser até uma comédia. Ela diz que tudo bem, que ela entende, só que ali eles não têm programas para disponibilizar da forma que ele quer ali, como se fosse um teatro. Ele fica calado e a Maricruz não tá nem aí para ele e continua dizendo a ele ali que, como no teatro, se ele por acaso não quiser assistir aquela peça, é simplesmente ele dar meia volta e ir embora. Ela continua dizendo que realmente ele não é necessário ele ali, e se ele não quiser ver essa peça, que o problema não é dela, o problema é dele, ele pode pegar o beco e ir-se embora. Logo depois ela se adianta e diz que vamos estar na hora, vamos embora agora, por favor. Depois ela vai embora e deixa eles muito confusos. Só que, como vocês sabem, desde o início aí, a Maricruz está aí como Maria Alessandra, né? Então eles ficam falando com ela como se não soubesse nem quem é ela ali. Então é nesse momento, quando o Miguel chama o Otávio ali de lado e diz a ele que, por favor, seria muito bom que ele levasse a Doris dali. Ele pergunta o porquê e o Miguel fala para ele que ele não se agrada nadinha a forma que a Maria Alessandra tenha chamado ela. O Otávio diz que está tão desconcertado quanto ele e ele continua dizendo para o Otávio que eles podem até passar por uma vergonha, mas que não seja com ela ali. Miguel diz, mas não foi ela que convidou, ela convidou porque queria que ela estivesse ali, e o Miguel continua dizendo que leve ela embora é muito melhor porque isso pode lhe prejudicar. Ele diz que tudo bem e logo depois ele se aproxima dela e diz que nós vamos embora agora mesmo, e a Doris diz a ele que não, de forma nenhuma eles vão embora. Ele continua dizendo que sim, que eles vão embora, e ela pergunta o porquê, se por acaso ele tem medo dessa mulher. Ele diz que não, que pelo contrário, ele só não quer dar a oportunidade aí para que essa mulher venha usar eles dois ali como espectador para essa comédia dela. Ela continua dizendo que ela não quer ir, que de forma nenhuma quer que ela pense que nós todos aqui temos medo dela. Ele continua tentando insistir e ela fala que não tá nem aí, e o que é que essa mulher pode fazer ali que possa lhe prejudicar, e que de qualquer forma ela ama ele. Ele pergunta, e se for muito desagradável? Ela diz que não importa o que seja, porque ela quer estar do lado dele ali, aconteça o que for, ela quer estar ali apoiando ele. Ele diz que está tudo bem, então vamos lá. Só que ao chegar lá, no local determinado ali pela Alessandra, que nesse caso é a Maricruz, como vocês já sabem aí, ela, a Lúcia, já começa a se agoniar e chama pelo Miguel e diz que isso não pode ser, começa a passar um flash na cabeça dela ali, e o Miguel começa a perguntar a ela o que foi que aconteceu, o que é. Só que ela não responde de imediato a pergunta dele e começa a passar o flash, lembra direitinho ali quando ela humilhou lá a Maricruz pedindo que ela pegasse justamente aquele colar lá dentro daquela lama. Então é aí que a Alessandra Maricruz chama por ela e diz que pode vir, senhora Navaz, e ela começa a pedir a ela que por favor, que ela tenha dó dela, que ela tenha piedade dela e não faça isso com ela. Então a Maricruz pergunta a ela se por acaso você teve alguma dó de mim?
Ela continua pedindo a ela que por favor que ela não faça isso, que tenha piedade dela, só que a Maricruz, ela tá decidida ali, chama o Marcos e diz: pega essas promissórias aqui e coloque todas elas dentro da lama. Ele pega, fica meio pensativo e ela continua dizendo que coloque todas elas dentro da lama e quer que elas fiquem bem cobertas ali e faça agora mesmo o que ela está ali dizendo. Ele diz que está tudo bem e faz exatamente da forma que ela está pedindo. O Miguel logo depois fica olhando para Maricruz e pergunta o que é que essa mulher quer fazer, e a Lúcia questiona ele se por acaso ele ainda não percebeu, ele ainda não entendeu o que essa mulher quer fazer. Então a Alessandra diz para ela que já está tudo pronto ali, que ela se ajoelhe naquela lama e vá tirando aquelas promissórias uma por uma. Ela fica sem reação, sem saber o que fazer, e a Alessandra continua dizendo para ela que ela faça isso agora mesmo. Ela fica ali travada, não sabe o que fazer, apenas chora, e a Alessandra continua dizendo, perguntando na realidade o que ela está esperando, que ela faça agora mesmo o que ela está mandando, e o Otávio diz a ela que não, Lúcia, você não vai fazer isso. A Alessandra então grita com ele e diz para que ele não se meta em tudo isso aí, porque essa mulher, ela vai ter o castigo que ela merece. Ele diz a ela que se ela quer castigar alguém ali, que castigue a ele mesmo, e a Maricruz diz para ele que não, que o negócio é porque ela é a única pessoa que vai lhe dar a satisfação de fazer isso. Ela continua dizendo que ela vai ter essa satisfação para lembrar tudo ali, o que ela fez com ela há muito tempo, e o Miguel diz a ela que eles são dois homens ali dispostos a fazer tudo o que ela mandar. Só que a Maricruz, ela tá decidida ali e diz que não, porque quem tem que fazer isso é ela, é a Lúcia que tem que colocar a boca naquela lama ali e lhe dar as promissórias uma por uma. Lúcia fica calada, todos eles ficam calados ali, e ela continua dizendo que ela vai fazer isso e ela vai lhe pagar e vai ser agora. Eles continuam em silêncio e a Maricruz bota pra torar ali e diz: a não ser que você, Miguel, queira sair daqui direto com a polícia pra cadeia. A Doris fica perguntando o que? Essa mulher tá muito louca, e ela fala que ela não se meta, fique na sua ali, e ela tenta falar novamente e a Maricruz diz a ela para que ela cale a boca agora mesmo. Maricruz continua dizendo que ela só veio ali para observar tudo o que está acontecendo e não para opinar em nada. Maricruz então ela vai com tudo e pergunta ao Miguel o que é que ele vai fazer, se ele vai aceitar ir para a cadeia ou vai fazer também a esposa dele ir ali naquela lama e tirar as promissórias com a boca dela. Só que o Miguel, ele peida na farofa, não fala nada ali, e o Otávio então diz que não, que o meu irmão ele prefere ir para a cadeia e chama pelo nome dele, só que ele fica calado ali, e a Lúcia então ela vai para frente ali e diz que não, que jamais ela ia permitir que o marido dela fosse para a cadeia. Ela fica calada e a Lúcia continua dizendo que jamais ela vai permitir algo assim. Lúcia continua dizendo que se é isso que essa mulher quer, é isso que eu vou fazer, eu vou pegar essas promissórias uma por uma desse lamaçal. Ela então vai se caminhando para fazer isso. O Otávio mais uma vez segura ela e diz que ela não vai fazer isso porque não há motivo para tanta humilhação assim. Lúcia responde que não tem mais jeito ali, ela tem que fazer isso, e a Maricruz diz que olha só, a cunhada dele tem mais inteligência, mais consciência do que ele. Eles ficam calados e a Maricruz continua dizendo que tudo que ela quer fazer é evitar que o marido dela vá pra cadeia. Então o grilo seco da Doris ali, ela fica dizendo que ela não pode fazer isso e que não esqueça quem ela é, que ela é a filha do governador e não sei o que mais lá, e que se ela continuar insistindo nisso, ela mesma vai chamar a polícia mais pra vir ali prender ela. Maricruz continua chamando por ela debochadamente, chamando ela de lindinha, dizendo a ela que vai repetir para ela que só chamou ela ali para que ela viesse presenciar, apenas olhar e não abrir essa boca dela. Ela diz que eu falo e faço o que me der vontade, e a Maricruz diz ela, então tá tudo bem, então faça isso, chama a polícia, mas chama agora. Então quando ela pega o celular para ligar ao Otávio, então diz ela que ela não vai fazer isso. Então a Maricruz olha para Lúcia e pergunta ela, então ela vai pegar ou não vai, que ela tem que se lembrar que tem muitas coisas que não convém todo mundo saber também, né? A Lúcia diz que sim, ela vai pegar esses papel da lama, e o Otávio responde que já disse ela que não, e não é não. Ele continua dizendo, chamando a Lúcia, que vamos embora agora e não vamos dar o prazer para que essa mulher ali se sinta cheia de orgulho ali, com essa raiva toda que ela tá ali e com muita vingança no coração. Então a Maricruz diz, então tá tudo bem, então chama por todos eles ali de senhores, eu acredito que tudo isso aqui merece uma explicação e essa explicação vou dar a todos vocês. Então Miguel imediatamente diz ela que por favor, que ela não fale nada, e a Lúcia dá aquela surtada dizendo que por favor todo mundo pare agora mesmo.
A Maricruz pergunta a ela como assim, como que eu vou parar, porque se eu parar agora mesmo eu vou parecer na frente de todos eles ali uma mulher muito sinistra, uma mulher sem coração. Ela continua dizendo que se ela não falar nada, não der uma explicação, ela vai parecer para todo mundo ali como se tivesse uma alma negra. A Lúcia diz novamente, mas eu vou fazer o que você quer, e o Otávio mais uma vez não quer permitir, só que ela está determinada a fazer isso sim. Ela vai se aproximando novamente e pede para que todos eles parem e que não tentem impedir ela dessa vez. Então a Lúcia vai lá, se ajoelha, começa a chorar bastante e ali a Maricruz fica ali olhando e o Otávio diz a ela que está implorando que por favor que ela não faça isso, chama pelo Miguel e pede para que ele faça alguma coisa. Então o Miguel pede a ela que por favor que ela não faça isso, mas ele pede de um jeito aí como quem diz, meta logo a cara nessa lama aí. Doris continua dizendo que essa mulher não pode fazer o que bem entende, que ela vai ligar assim para a polícia, tenta novamente e o Otávio diz a ela que ela não faça isso. A Maricruz continua dizendo para ele que por favor que deixe ligar para a polícia, deixa ela ligar sim para o papai governador dela e vamos ver logo depois que todos chegar ali em quem é que eles acreditam. A Maricruz diz a ele que já disse e vai repetir que ele pode deixa ela ligar para a polícia, fazer como ela quer, deixa ela ligar para o papai governador dela e quando chegar ali vamos ver em quem é que eles vão acreditar. Logo depois a paciência da Maricruz começa ali a se acabar, ela começa a gritar com a Lúcia perguntando a ela o que é que ela está esperando e que ela vá agora mesmo e pegue essas promissórias. Então a Lúcia, sem mais o que fazer, então ela sapeca a boca naquela lama ali, começa a tirar as promissórias de uma por uma ali, começa a ficar muito triste, chorando, envergonhada logo depois de tudo isso, e a Maricruz diz a ela que foi justamente essa expressão que eu fiz quando você me mandou tirar o colar da lama. Lúcia fica calada e a Maricruz começa a perguntar a ela se ela se lembra de tudo isso, se ela se lembra de todos os detalhes. Ela fica calada, não sabe nem o que responder e a Maricruz continua dizendo que a grande diferença que há entre elas duas ali é que ela, a Maricruz, ela era uma menina inocente e perdidamente apaixonada pelo homem que nem sequer ao menos lhe amava. Ela continua dizendo que ele é um infeliz que só brincou comigo. Ela continua dizendo que ela fez a Maricruz tirar aquela joia lá da lama, fazendo ela acreditar, uma joia da mãe do Otávio ali, uma joia a qual ele gostava muito. Ela não se cala e continua dizendo que logo depois de tudo isso, você até chamou a polícia e disse a todos eles ali que eu tinha roubado. Ela diz que levaram ela pra cadeia, lhe trancaram numa cela e grita com ela perguntando se ela se lembra disso e o Otávio diz a ela que já chega. Só que a Maricruz ela não para e diz ela que ela continue tirando tudo aquilo ali e colocando a boca na lama, porque nem assim ela vai pagar todo o mal que ela fez contra aquela menina daquela época. Ela continua dizendo que ela era uma menina muito ingênua ali e que ela não sabia nem o que ela queria da vida dela e não tinha culpa de ter nascido pobre e ter amado esse homem, esse infeliz, esse homem que vocês estão vendo aqui. Um carrasco, na realidade, o homem que mais me fez sofrer em toda a minha vida.